Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar plantando ranúnculos e anemones. Essas são as duas primeiras plantas que eu estou transplantando aqui para fora esse ano. E após o inverno, agora é início de primavera, quero mostrar para vocês que a vida aqui fora começa a aparecer. Vou virar a câmera aqui para mostrar melhor as plantas que já estão brotando. Tenho aqui a delfínio que está com os brotos aqui bem desenvolvidos. Nossa, tá muito lindo esses brotos aqui. Não vejo a hora de ver as suas flores. E já vou começar com adubação já, porque ela é uma planta que ela gosta de bastante adubação. E não posso deixar de mostrar aqui esses potinhos aqui, ó. Nesse pequeno aqui tem bulbos de gladiolas, que eu usei esse copinho para protegê-los do inverno, né, que eu mantive aqui fora. A gladiolas, ela aguenta o frio da minha região, na região de zona de cultivo 7B, então ela aguenta. Mas aqui nesse potinho estão bulbos de lília de cala, ó. Esses bulbos são bulbos que eu fiz das sementes da flor. Eu colhi as sementes há 2 anos atrás e o ano passado, né, eu fiz a germinação das sementes. Eu tenho muitos bulbos desse tamanho aqui, ó. E provavelmente esse ano ele não dá flor ainda. Acredito que o ano que vem eles me dão flores, mas tem uns 5 aqui, tem mais aqui dentro nesse potinho. Eu coloquei no chão, numa fundura de aproximadamente 15 centímetros, para ver se aguentava o inverno da minha região, né? E deu super certo, eles estão aí intactos. E aqui está a framboesa, ó, brotando, olha que brotos lindos. E acho que daqui 1 mês a 2 meses já deve dar as frutas, né? Espero que encha de framboesas nessas ramas aí. Aqui tem a tulipa. Essa petúnia é uma petúnia do ano passado, para quem me acompanha aqui no canal. Eu trouxe aqui ela para fora já para aclimar ela, né? Aqui tá o cedo e quero mostrar para vocês também. Aqui é o canteiro, né? O canteiro já tá feito, ó, para me plantar as ranúnculos. Vou plantar as ranúnculos aqui, ó, mais ou menos nesse espaço aqui. Para lá eu vou plantar umas dálias. E aqui nessa parte aqui é a parte que eu planto as lisianthus, que eu vou estar passando para fora daqui aproximadamente 1 a 2 semanas. E não posso deixar de mostrar também a grama, olha só, toda defasada. Agora que está começando a nascer, ó, dá para ver alguns pontos aí delas, da grama crescendo, né? E aqui no cantinho aqui tá a hortênsia, já fiz a poda da hortênsia e aí devagarzinho vai fazendo a limpeza, né? Organizando, preparando, né, pro cultivo desse ano. As tupiaras de hibisco também continua aí, né? São 2, essa e essa aqui, e precisam ser removidas também, né? Eu vou plantar outra tupiara que já está florindo, inclusive lá dentro de casa. Eu vou plantar ela, não sei bem o local ainda que eu vou plantar. É só uma por enquanto. E eram 2, mas uma ela morreu. E então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui onde elas estão. Aqui é o lugar que elas estão, ó. Aqui, já vou pegando elas fora. Aqui tem outra e aqui tem outra bandeja. Eu vou levar lá para fora e mostro melhor para você. Esses aqui e essas aqui são de variedades que eu cultivo dos 2 anos atrás. E essas duas aqui, essas que estão nessa bandeja menor aqui, deixa eu puxar. As duas bandejas iguais é da coleção Paris na Primavera, que eu comecei a cultivar o ano passado. Mas então eu vou pegar esses aqui, ó. Esse aqui tá maior, ó. Tem 2 brotos, aí é só puxar. E aqui tem cores variadas. Aqui. Vamos ver, né, como vai ser a minha experiência com essas mudas aqui, que são mudas de já há uns 2, 3 anos. Eu não tenho certeza se são 3 ou 4 anos que eu já estou cultivando essa planta. Essas mudas pequenas eu vou acabar vou separar elas, deixar elas para o final, fazer uma carreira somente delas, para que elas não fiquem entre as mudas grandes, para que não comprometa o desenvolvimento dessas pequenas. Acredito que essas pequenas não dão flores esse ano, então por isso eu vou fazer isso e para prestar atenção e cuidar melhor delas, né, dando melhor atenção, para elas não ficarem tipo perdidas entre as grandes. Então, gente, como que eu fiz a brotação dos cormos? Aproximadamente de 6 a 8 semanas antes da última geada, que aqui na minha região, no caso, é no final de abril, eu coloquei os cormos, né, sobre o substrato, numa quantidade de aproximadamente uns 2, 3 centímetros de substrato no fundo das vasilhas. Eu uso esses refratários aí que eu reaproveito, né, de saladas que eu compro, e uma é de pão e as outras 3 são de saladas. É preciso colocar os cormos na água por aproximadamente umas 4 horas antes de colocar no substrato. Eu usei o substrato para plantas em geral, substrato para plantas em vaso, e cobri para dar o efeito estufa. Mas antes de colocar os cormos, eu umedeci o substrato, de forma que eu apertasse o substrato na mão e
começasse a querer vazar, escorrer água entre os dedos. Não pode ser muito úmido, senão os cormos vão apodrecer. Então eu cobri, né, para dar o efeito estufa, e o local que eu utilizo para manter as bandejas para brotação é na entrada aqui da casa, que não tem aquecedor. Na época que inicia com a brotação, a temperatura já está acima de 0 graus Celsius, e aí então em aproximadamente 4 a 6 semanas antes da última geada, esses cormos podem ser transplantados para o canteiro. No meu caso, eu tenho menos de 4 semanas para a última geada, né, porque estamos aí na primeira semana de abril, a última geada é na última semana, né, mas eu acho que vai dar certo mesmo assim, e vivendo mais uma experiência no cultivo das ranúnculos e anemones. Essas duas da bandeja coleção Paris, na primavera, eu vou começar por elas. Os poucos cormos de anemone eu vou plantar separado, e em seguida eu começo aqui por essa bandeja aqui, que estão os cormos maiores, e por último eu vou terminar com esses aqui que aparentemente estão menores, e vou plantar em zigue-zague, usando aqui a ponta do dedo mesmo. Eu vou plantar em zigue-zague, vou fazer uma carreira assim, e depois quando eu for começar na próxima carreira, ao invés de eu plantar aqui de frente, eu vou plantar aqui entre os dois, porque assim elas ficam mais fechadas, aproveita mais espaço e fica mais bonito também. Quando elas florescem, fica mais um aspecto mais fechado. Infelizmente, os cormos das anemones são só 7, esses aqui essa última carreira, e eles são o formato de uma batata mesmo, diferente dos cormos da ranúnculos, que tem essas pontinhas. A brotação da ranúnculos acontece primeiro, mas porém, quem floresce primeiro é a anemone. Por volta da semana do Dia das Mães, ela começa a florescer.
Gente, prontinho, terminei de plantar as mudas, né? Foram aproximadamente um pouco mais de 100 mudas. E antes de eu plantar, eu quero falar para vocês como que eu preparei o canteiro. O canteiro, eu fofei a terra usando uma pá para remover raízes e pedras. E depois aplanei, né? E agora, após o plantio, eu vou adicionar farinha de osso. E vou colocar aproximadamente aí uma colher de sopa por planta. Bom, gente, infelizmente minha farinha de osso não deu para todas as mudas, então eu tenho que comprar para colocar nos restantes das mudas. Agora eu vou misturar essa farinha ao redor dessas mudas, né, que eu coloquei, porque se eu deixar assim, os esquilos eles vão vir à noite, vão fuçar, né, e vai mexer nos cormos e vai até mesmo remover esses cormos. Então é importante misturar, porque eles vêm para comer. Acho que os gambás também. E em seguida eu vou fazer a rega.
prontinho. Agora quando eu comprar a farinha de osso, é só terminar de colocar nessa parte de cá. Aqui, como eu falei no início do vídeo, eu ia deixar para o final do canteiro as mudinhas menores, que eu acredito que elas nem vão florescer. E aqui são as mudas de anemones, que são poucas, né? 6 ou 7. E eu coloquei esses pauzinhos assim, ó, para definir melhor onde elas estão, porque elas estão começando a brotar ainda. E então, assim, para mim ter noção de onde elas estão, né? Acompanhar se elas vão, como vai ser o desenvolvimento delas, né? Como eu falei no início do vídeo, ela é bem fácil de apodrecimento, então, para mim saber aonde elas estão, né? Para saber se tem alguma que vai apodrecer ou não. A parte mais difícil já foi feita, que foi passar esse tanto de mudas para o chão. E eu fiquei encabulada de o tanto que as ranúnculos se propagaram, porque eu lembro que eu gastava a metade daquele canteiro ali, ó. E agora eu tive que estender bastante. Ainda bem que eu tinha preparado um canteiro com a parte onde eu quero plantar uns pés de dália, que então deu para mim poder plantar todas as mudas de ranúnculos que eu tenho, né? Realmente ela é muito boa para propagar. Agora vamos acompanhar, né? E de agora em diante, de adubação, eu não faço nenhuma adubação mais todo ano. A única adubação que eu coloco no canteiro é a farinha de osso. Claro que cada ano que a gente cultiva, mais a gente vai aprendendo, né? Mais a gente vai pegando liberdade de adicionar alguma coisa mais que a gente vê que possa ser benefício, né? E a gente vai aprimorando o conhecimento, né? Por esses anos que eu cultivo essa planta, eu não quis colocar esterco de vaca ou compostagem no canteiro ainda. Talvez seja porque eu já fiz isso quando eu tentava cultivar ela em vasos e assim não deu certo. Então, dessa vez eu até fiquei na dúvida, será que eu não deveria agregar a compostagem, esterco? Eu tenho esterco, inclusive até estou com os sacos de esterco ali já no jeito para preparar a parte ali das lisianthus, que eu não vejo a hora de estar transplantando também. Então, mas com certeza qualquer outro aprendizado que eu venha ter com a ranúnculos e anemones, eu vou estar fazendo atualização do vídeo. Gente, por esse vídeo é só, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau para vocês.